Medjugorje hoje, o aviso severo de Mirjana sobre o julgamento divino. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Espero que vocês sejam abençoados com a graça abundante de Deus ao se juntarem a nós para a reflexão de hoje. Antes de nos aprofundarmos no tópico sério e profundo em questão, vamos oferecer uma oração à Nossa Mãe Santíssima, pedindo sua orientação e proteção. Maria, filha devota de Deus Pai, peço que cuide da minha alma. Proteja a vitalidade divina dentro de mim, e que meu pecado não me faça perdê-la. Proteja minha vontade e intelecto, para que todos os meus pensamentos e desejos possam agradar a Deus. Maria, cheia de graça, rezo para que o Senhor esteja com você. Jesus, a mais abençoada entre as mulheres, e o fruto que você produz é igualmente abençoado. Por favor, interceda por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nos últimos anos, as mensagens de Medjugorje se tornaram um chamado urgente para o despertar espiritual. Uma das profecias mais alarmantes e significativas foi compartilhada por Mirjana, uma das visionárias. Durante uma de suas visões privadas, uma mensagem foi entregue pela Virgem Maria que assombrou muitos: este país será engolido pela água. Este é o castigo que o céu está dando a vocês. Embora essas palavras sejam assustadoras, elas não são meras especulações. Elas são palavras profundas e sérias de uma fonte celestial, entregues pela visionária em Medjugorje, uma pequena cidade agora conhecida como um epicentro espiritual. As palavras de Mirjana não foram ditas levianamente. Esta mensagem é um chamado para todos nós reconhecermos as consequências terríveis do caminho que a humanidade escolheu e nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. A profecia fala especificamente de uma nação que enfrentará águas devastadoras como um castigo divino. Embora o local não seja explicitamente nomeado, há fortes indícios de que aponta para certas nações, incluindo Itália, Espanha e México, países que historicamente estiveram no coração da fé católica. Essas terras, cercadas pelos vastos oceanos do Atlântico e Mediterrâneo, enfrentarão um desastre inimaginável, que deixará tudo em ruínas. As águas não serão meras inundações, mas uma força arrebatadora e purificadora, um símbolo da justiça divina diante do pecado não arrependido. Mirjana relata que os olhos da Virgem Maria estavam pesados de tristeza quando ela falou essas palavras. O céu está zangado, não apenas com o desrespeito pelos mais vulneráveis na sociedade, mas também com a corrupção, a crueldade e o abandono da lei divina que varreu as nações. Em sua visão, Mirjana viu não apenas uma catástrofe natural iminente, mas um aviso claro e profundo: porque a humanidade abandonou Deus, ela deve agora lidar com as consequências. A Virgem Maria enfatizou que a purificação do mundo só poderia vir por meio do fogo, da água e da força da natureza. Esses elementos agiriam como agentes de limpeza divina, lavando a mancha do pecado e o desrespeito orgulhoso da humanidade pela lei divina. Ao compartilhar isso com o mundo, Mirjana pediu oração, arrependimento e conversão. Ela enfatizou a importância da oração diária, especialmente o rosário, como uma forma de afastar o mal iminente e diminuir a intensidade do julgamento que está por vir. A profecia fala não apenas de um desastre natural, mas também pede uma resposta espiritual urgente. O comando da Virgem Maria é claro: devemos orar fervorosamente, arrepender-nos profundamente e nos comprometer com um caminho de conversão. Mirjana falou da necessidade de recitar o rosário consistentemente, especialmente durante esses tempos difíceis, para proteger nossos corações do mal e ajudar a mitigar a ira que, de outra forma, poderia cair sobre nós.
Para aqueles que vivem em países como México, Espanha e Itália, há uma urgência particular nesta mensagem. Os oceanos que os cercam, de acordo com a profecia, desempenharão um papel significativo na calamidade que se aproxima. No entanto, independentemente da localização, esta mensagem é um chamado universal para que todos se arrependam e se preparem. Mesmo que essas nações unidas pelo Atlântico e Mediterrâneo enfrentem um futuro incerto, é um lembrete de que nenhum lugar é imune ao julgamento divino. Mesmo em tempos de pânico e medo, os fiéis são instados a recorrer à oração em busca de refúgio e força. Imagine um mundo onde as ruas estão cheias de pessoas em oração, rosários firmemente agarrados nas mãos, buscando o refúgio do divino. Igrejas, transbordando de fiéis, se tornariam lugares de consolo em meio ao caos ao redor. Embora a escuridão possa nublar a terra, é nesses momentos de provação que a luz da fé, simbolizada por nossas orações, brilhará mais forte. Podemos nos perguntar: esta profecia é uma previsão de águas literais que afogarão nações inteiras ou é um símbolo da desolação espiritual que dominará o mundo a menos que nos voltemos para Deus? A verdade é que pode ser ambos. Quer enfrentemos desastres naturais reais ou uma crise espiritual de proporções sem precedentes, a mensagem permanece a mesma: nosso mundo precisa de redenção. Agora é a hora de nos prepararmos, purificar nossos corações e ouvir atentamente os apelos ao arrependimento. A visão de Mirjana e os avisos de Medjugorje nos convidam a tomar uma decisão hoje. Atenderemos ao chamado à oração e à renovação espiritual? Ou permitiremos que essas profecias passem despercebidas e ignoradas? O mundo está à beira do precipício, e nossa resposta moldará o futuro. Levemos a sério as palavras de Mirjana: a mensagem deste desastre é um chamado à oração e à conversão. Não é tarde demais. Ainda temos tempo para voltar nossos corações a Deus, ouvir sua voz e agir com fé. Como a Virgem Maria pede, mantenhamos o rosário por perto, rezemos fervorosamente e permitamos que a luz de nossa fé nos guie pela escuridão. Por favor, compartilhe seus pensamentos e reflexões abaixo. Participe da conversa e vamos nos unir em oração pelas nações que podem enfrentar essas provações divinas. Como sempre, inscreva-se para mais reflexões e atualizações sobre as mensagens de Medjugorje. Que a graça de Deus brilhe sobre você e que sua paz esteja sempre com você. O aviso de Mirjana e o poder da oração em tempos de crise. Enquanto o mundo oscilava à beira da incerteza, uma névoa profunda se instalou sobre os corações de muitos. Foi durante esse tempo de escuridão espiritual que Mirjana, uma visionária escolhida pela Virgem Maria, permaneceu como o canal firme por meio do qual as mensagens de esperança e cautela do céu eram transmitidas. Ela falou com um peso que transcendia a compreensão humana, transmitindo uma mensagem urgente e terna: converta-se e nunca pare de orar. Com essas palavras, Mirjana iluminou um caminho de salvação em meio a uma turbulência avassaladora. Enquanto o mundo parecia mergulhar no caos, a única esperança verdadeira permanecia na graça de Deus. Este foi um momento de bênção e desafio, um convite para voltar à fé, mas também um chamado para reconhecer a severidade dos tempos. Foi no poder da oração e da penitência que a humanidade encontraria sua salvação. Cada oração proferida, cada ato de penitência oferecido, tinha o potencial de mitigar a ira de Deus e evitar mais devastação. À medida que os dias sombrios se desenrolavam, as palavras de Mirjana trouxeram conforto para aqueles que estavam sofrendo e agiram como um aviso para aqueles que estavam relutantes em fazer as mudanças de vida necessárias.
A visão que ela compartilhou não era apenas uma profecia de destruição futura, era um lembrete de que o caminho da humanidade ainda poderia ser alterado pelo poder da oração. Pessoas, que antes eram complacentes em suas vidas espirituais, de repente despertaram. Elas passaram a entender que a oração não era mais um mero ritual, era sua única defesa contra as tempestades tanto físicas quanto espirituais que estavam se formando. Entre os símbolos mais poderosos desse renascimento estava o rosário. O que antes era um símbolo religioso de devoção pessoal tornou-se um símbolo de esperança e resiliência comunitárias. As famílias se reuniam todas as noites, vozes se elevavam em unidade enquanto suas mãos envolviam as contas do rosário. Esse simples, mas profundo ato de fé se tornou um santuário para muitos, um refúgio da incerteza que pairava no horizonte. Cada Ave Maria recitada era mais do que uma oração, era uma petição ao céu, um chamado à misericórdia divina e um ato de confiança inabalável na providência de Deus. Com o passar dos dias, sinais do céu e da terra começaram a se manifestar. Os mares pareciam mudar, e os céus estavam pintados em tons nunca antes vistos, como se a própria natureza estivesse respondendo ao chamado divino. O mundo ficou parado em um silêncio irreal, uma sensação palpável de antecipação pairando no ar. Para os fiéis, esses sinais eram a confirmação da precisão da profecia, prova de que a intervenção divina estava se desenrolando diante de seus olhos. Nos países afetados México, Espanha e Itália, as pessoas olhavam para o céu com emoções misturadas, medo e esperança entrelaçados. Foi um momento difícil, cheio de incertezas, mas as comunidades se aproximaram em sua fé compartilhada. A devoção religiosa se tornou uma parte central da vida cotidiana, e as igrejas se tornaram mais do que locais de culto, elas se tornaram santuário de paz e refúgio. Nesses espaços sagrados, os fiéis encontravam consolo na missa, na confissão e na oração, enquanto se preparavam para o que quer que viesse. Apesar dos sinais ameaçadores e do medo que tomava conta de muitos, havia uma inegável sensação de esperança. A presença inabalável de Mirjana e sua fé inabalável inspiraram inúmeras pessoas a aprofundar seu próprio relacionamento com Deus. Ela se tornou um farol de luz, mostrando aos outros como viver com fé diante do desconhecido. Por meio dela, muitos experimentaram um renascimento espiritual, uma volta do coração para Deus e um desejo renovado de reconciliação com seus vizinhos. À medida que a profecia da Virgem Maria se aproximava, o mundo natural parecia responder com intensidade ainda maior. Os mares rugiam, como se agitados por uma força invisível, e os céus escureceram com nuvens tão pesadas que pareciam suportar um peso terrível. A própria terra tremeu, e as pessoas das nações afetadas se reuniram, unidas em oração, cada uma se preparando para entregar sua vontade à de Deus. Era uma época em que o medo e a fé coexistiam, mas por meio de sua devoção, os fiéis extraíam força do divino. E então, na hora marcada, a tempestade veio. O oceano surgiu, quebrando nas costas do México, Espanha e Itália, varrendo tudo em seu caminho. Regiões inteiras foram submersas, destruídas pelo poder da água. Mas mesmo quando o mundo parecia estar despedaçado, a fé dos crentes permaneceu inabalável. Como uma luz na noite mais escura, suas orações continuaram a subir, oferecendo um coro de esperança e necessidade ao céu. No meio da catástrofe, também havia graça. Cada pessoa que suportou a destruição encontrou um renovado senso de fortaleza. Eles sabiam que a misericórdia de Deus prevaleceria e que, por meio de seu sofrimento, um novo mundo poderia nascer. A tempestade, embora devastadora,
não foi o fim, foi um começo. À medida que as águas recuarão e os céus clarearão, a reconstrução do mundo físico e do mundo espiritual começou. Os fiéis sabiam que este não era apenas um momento de reconstrução, mas de renovação, um momento para a humanidade se voltar para Deus, reconstruir sua fundação espiritual e viver em harmonia com sua vontade. A profecia da Virgem Maria, por meio de Mirjana, não foi meramente um aviso de destruição física. Foi um chamado à ação, um lembrete de que cada oração, cada ato de penitência e cada momento de fé poderia moldar o futuro. Nos dias que antecederam o cumprimento da profecia, os fiéis foram lembrados de que suas orações eram a força mais poderosa do mundo, capaz de transformar tanto o mundo ao seu redor quanto seus próprios corações. Que esta mensagem seja um lembrete para todos nós. Quer enfrentemos tempestades literais ou metafóricas no futuro, a chave para sobreviver e prosperar está em nosso compromisso com a oração, arrependimento e fé. A força de nossa comunidade, nossa fé compartilhada e nossa devoção a Deus serão a luz que nos guiará nos momentos mais sombrios. Reserve um momento agora para refletir sobre essas mensagens. Como você está se preparando espiritualmente para os desafios que virão? Qual o papel da oração em sua vida hoje? Vamos nos unir na fé, unidos em nossa esperança de que a graça de Deus nos levará a um futuro mais brilhante. O poder da fé e da oração, reconstruindo após a tempestade. Após a devastação, as comunidades que foram devastadas pelas ondas catastróficas começaram a se reconstruir. Embora tenham ficado em ruínas, não estavam totalmente quebradas. Diante da destruição, foi a fé inflexível e resoluta que os sustentou. Os sobreviventes se ajoelharam em oração, não como os derrotados, mas como aqueles com força para se levantar novamente. Não foi apenas a reconstrução de lores e infraestrutura, foi a reconstrução do espírito. Cada vida salva, cada lar restaurado, tornou-se uma prova viva da bondade duradoura de Deus e do poder da oração. A profecia, dita por Mirjana e transmitida pela Virgem Maria, havia prevenido essa destruição, mas também serviu como um chamado à conversão e renovação. Enquanto as águas do julgamento se derramavam sobre essas nações, México, Espanha e Itália, algo muito maior emergiu do dilúvio, o fortalecimento da fé. Por meio das provações da tempestade, essas comunidades descobriram uma conexão mais profunda e inabalável com Deus. As ondas de destruição se tornaram o fogo refinador para seus espíritos, purificando-os e renovando sua devoção. A fé, testada pela tempestade, ficou mais forte e se tornou uma base inquebrável para a reconstrução não apenas de seus lores físicos, mas de suas vidas espirituais. As consequências dessa catástrofe revelaram o profundo poder da oração e da unidade. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da fé brilhou, dissipando as sombras do medo e do desespero. Comunidades que antes estavam divididas agora estavam unidas em oração. México, Espanha e Itália, unidos pela fé e pelo sofrimento compartilhados, recorreram ao rosário como âncora de esperança. Tornou-se um símbolo de segurança diante da calamidade e, por meio desse ato coletivo de devoção, os fiéis encontraram uma força que nunca souberam que tinham. A mensagem da Virgem Maria, transmitida por Mirjana, ressoou além das fronteiras das nações afetadas. Ela se espalhou pelo mundo, inspirando correntes de oração e atos de misericórdia de comunidades cristãs em todos os lugares. Igrejas, tanto física quanto espiritualmente, foram reconstruídas. Os fiéis, mais fervorosos e firmes do que nunca, construíram não apenas edifícios, mas uma fundação espiritual mais forte.
O clero trabalhou incansavelmente, guiando seus rebanhos em direção ao arrependimento, conversão e pureza. Cada missa se tornou uma ocasião para agradecer a Deus por sua misericórdia, interceder em favor dos sofredores e renovar o espírito de compaixão e gentileza. Neste momento de grande dificuldade, o milagroso não era mais uma exceção, mas uma norma. As pessoas começaram a testemunhar aparições, curas e sinais celestiais. A Virgem Maria continuou a se comunicar com Mirjana, encorajando os fiéis a permanecerem esperançosos, persistentes e devotados. Cada milagre era um testamento do amor e cuidado duradouros de Deus por seu povo. Foi por meio desses milagres que muitos, antes céticos ou indiferentes, começaram a reconhecer a realidade da intervenção divina. Para aqueles que duvidaram, os eventos que se desenrolavam diante de seus olhos eram uma prova inegável do poder da fé. A conversão que se seguiu à catástrofe foi nada menos que extraordinária. Confissões choveram enquanto indivíduos buscavam limpar suas almas e se reconectar com Deus. Foi um momento de renascimento espiritual, um ponto de virada para inúmeros indivíduos que encontraram coragem para enfrentar seus pecados e buscar expiação. Esse despertar em massa se espalhou muito além das fronteiras das nações afetadas, à medida que pessoas ao redor do mundo foram inspiradas a aprofundar sua própria fé e buscar a orientação de Deus. A atenção do mundo foi atraída para o sofrimento do México, Espanha e Itália, e a resposta internacional foi nada menos que avassaladora. Países de todos os cantos do globo estenderam ajuda espiritual e humanitária para ajudar a reconstruir as comunidades destruídas. Sob a liderança do Papa, a Igreja Católica iniciou esforços de socorro, reunindo apoio para restaurar o que havia sido perdido. Mas não foi apenas assistência material que essas comunidades receberam. Elas também receberam as orações, o amor e a esperança de milhões ao redor do mundo, reforçando a ideia de que estamos todos conectados no corpo de Cristo. Ao refletir sobre os eventos e as mensagens de fé que continuam a se desenrolar, pergunte a si mesmo: onde você está? Você está pronto para abraçar as lições desta profecia, para assumir o manto da oração e da conversão e para se juntar ao chamado global por misericórdia e renovação? Que este seja um momento de introspecção, para aprofundar seu relacionamento com Deus e para encontrar a coragem de enfrentar as provações que virão com esperança e fé. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Como esta mensagem ressoa com você e quais medidas você está tomando para fortalecer sua fé em tempos de crise? Não se esqueça de se inscrever e apertar o ícone do sino para se manter atualizado com vídeos futuros. A jornada de oração e transformação continua e, juntos, podemos reconstruir não apenas nossos lares, mas nossos corações.